bom que você está aqui. Que bom que você já veio vivenciar esse Kairos. Quem aqui sabe qual é o tema do Kairos? Quero ouvir. A beleza dos filhos de Deus. Olha para quem está do seu lado aí. Veja a beleza dos filhos de Deus aí. Olha a beleza desse filho, dessa filha de Deus que está aí ao seu lado. Você que está em casa também, olha aí o seu esposo, a sua esposa. Mesmo se você precisar olhar com os olhos da fé, né, para enxergar essa beleza que muitas vezes é subtraída pelo pecado, por tantas realidades, mas nós somos convidados de fato a mergulhar nessa temática que o Kairos nos propõe, a beleza dos filhos de Deus. Todos nós trazemos uma beleza original. Todo ser humano, toda e qualquer pessoa humana traz uma beleza original. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus, que é amor. Então, consequentemente, todos e cada um de nós trazemos uma beleza original, uma beleza que precisa ser constantemente resgatada, uma beleza que precisa ser constantemente ressignificada. Por quê? Existem muitas realidades que de fato tentam denegrir, deturpar essa beleza que é original em todo e qualquer ser humano. O pecado é uma realidade que deturpa de maneira frontal a nossa beleza. Quer ver uma pessoa feia? Pessoa feia não é só a pessoa banguela, não é só a pessoa que tem um defeito, um determinado defeito físico. A pessoa feia é a pessoa que se deixa possuir pelo pecado. E não estou falando só de feiura ou beleza estética, não. Estou falando de uma beleza ou de uma feiura que vem de dentro. A pessoa que se deixa possuir pelo pecado, que se torna escrava, escravo dos vícios, das impurezas, acaba perdendo essa beleza original, acaba manchando essa beleza original e, consequentemente, acaba se tornando uma pessoa feia. Não só esteticamente, mas em todos os aspectos. Porque o pecado é aquilo que denigre, que deturpa a nossa beleza. Então nós vamos vivenciar nesse Kairos que fala da beleza dos filhos de Deus. Nós não vamos só falar da nossa beleza de maneira antropológica, só da beleza humana, não. Nós vamos tratar também de uma outra beleza muito importante e um tema muito relevante que eu, quando me convidaram para estar falando dele, eu abracei com muito carinho, porque eu percebo que é um tema que precisa ser verdadeiramente trabalhado, é um tema que precisa ser verdadeiramente compreendido, expressado por cada um de nós. Quem aqui já ouviu falar da campanha da fraternidade? Levanta a mão. Você em casa também pode levantar a sua mão. Com certeza nós somos cristãos católicos, até mesmo aqueles que não são cristãos católicos, no Brasil já ouviram falar ou alguma vez já se encontraram com essa beleza que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, propõe. Já esse ano nós estamos na 47ª edição da campanha da fraternidade. Com certeza todo e qualquer cidadão, né, em que se inteira daquilo que a sociedade no Brasil vive, já ouviu falar da campanha da fraternidade. Porque na campanha da fraternidade a igreja trabalha temas morais, temas ético-religiosos, sim, mas também temas sociais, temas que têm a ver com a beleza dos... Pelo amor de Deus, a beleza de quem? Dos filhos de Deus. A igreja trabalha com temas que têm a ver com a beleza dos filhos de Deus, ou seja, que vem de fato corroborar, ratificar essa beleza. Você sabe, quem aqui sabe qual é o tema da campanha da fraternidade desse ano, que nós vamos estar abordando também aqui nesse Kairos? Eu, o diácono Valdinei, o padre Wagner Ferreira, que amanhã vai estar pregando também. Quem aqui sabe, você em casa também, você sabe qual é o lema da campanha da fraternidade, o tema, aliás, da campanha da fraternidade desse ano de 2011? Tudo bem, todos estão perdoados. Você em casa também, você não sabe, saiba que a igreja é muito boa, muito mãe, né? Com certeza você estará perdoado, mas saiba que nós precisamos nos inteirar dessas coisas. Nós que somos cristãos, nós que somos católicos, precisamos de fato mergulhar no coração da igreja, e o nosso coração precisa pulsar com o coração da igreja. Aquilo que nós estudávamos na teologia, sentire com a eclésia, sentir com a igreja. Nosso coração precisa pulsar com o coração da igreja. Pois bem,
O tema da campanha da fraternidade desse ano de 2011 é Fraternidade e Vida no Planeta. Repita comigo: fraternidade. Pode ser mais forte. Fraternidade e vida no planeta. E o lema da campanha da fraternidade desse ano de 2011 é a citação da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 22, aquela frase célebre que diz a seguinte coisa: a criação geme em dores de parto. A CNBB sabiamente elegeu essa citação da carta de São Paulo aos Romanos como o lema dessa campanha da fraternidade, porque nela São Paulo expressa essa verdade. De fato, irmãos e irmãs, a criação está gemendo em dores de parto, geme em dores de parto. E você pode me dizer: mas diácono, por que a criação geme em dores de parto? Por que a criação geme em dores de parto? Essa pergunta é uma pergunta que se responde por si mesma. Se nós hoje fizermos uma pesquisa séria, até mesmo na internet, não precisa ser uma pesquisa científica, você não precisa construir uma tese, um TCC, nem um doutorado para perceber as consequências desastrosas que já existem na natureza, no ecossistema, em virtude da ação do homem. Quantas consequências desastrosas não existem? Eu posso testemunhar, eu estou na comunidade Canção Nova 7 anos e 2 meses. Eu confesso que quando eu entrei na Canção Nova em 2004, aqui, Cachoeira Paulista, não era tão quente como é agora. Sinceramente falando. Tem outros irmãos também que entraram há mais tempo, podem dizer isso. Cachoeira Paulista hoje em dia está muito quente, insuportável. O sul, eu sou do Paraná, minha família é do Paraná, meus pais de Londrina, e tenho também familiares em Curitiba. O sul sempre foi um pouco mais frio. Londrina até que esquenta bem, mas hoje em dia é um calor insuportável e cada vez parece que cada verão está esquentando mais. Antigamente você conseguia perceber o início e a despedida das estações. Hoje em dia você não sabe mais dizer, em muitos lugares você não consegue mais dizer o que é primavera, o que é outono. Parece que só tem um verão atômico e um inverno cada vez mais discreto. Quantas consequências desastrosas da ação do homem já existem no nosso ecossistema, na nossa vida. E é preciso que a gente tome consciência disso, porque eu já quero deixar bem claro. Tem gente que pode pensar assim: mas um tema desse a igreja vai falar? Muitas vezes a gente gosta de ouvir falar somente coisas pessoais, do âmbito subjetivo. Tem que falar de mim, das minhas lutas, do pecado, dos meus sonhos. Mas nós precisamos compreender que ser cristão é ter um compromisso com o criado. E não é viver no seu mundinho, no meu mundinho, egoisticamente, pensando somente no próprio umbigo, olhando somente para o próprio umbigo. Isso é um pecado. É um pecado. Todo cristão que se preze e que quer ser digno desse nome, precisa sim se preocupar com a vida no planeta. Porque ser cristão, gente, fruto de conversão não é só frequentar os sacramentos e ir à missa e rezar, não. Um fruto autêntico de conversão é um cuidado para com a criação. É um cuidado para com o criado. É um novo olhar para as realidades que nos circundam. Nós temos a graça, nós brasileiros. Para e pensa, nós que somos do Brasil, você também que não está no Brasil, você é convidado também a fazer essa experiência. Vamos pensar quantas coisas lindas nós temos no Brasil. Quanta diversidade. É a Mata Atlântica, é o Cerrado, é o semiárido do Nordeste, do Norte, é as regiões mais frias do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. São as serras, aqui nós temos a Serra da Mantiqueira aqui do lado. Uns 200 quilômetros, um pouco mais, nós já temos o mar aqui em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Quantas coisas lindas, Rio de Janeiro mesmo. Rio de Janeiro, de fato, é uma cidade maravilhosa. Eu tive a oportunidade de já ir ao Rio de Janeiro, ali no elevado, onde você vai para a Barra da Tijuca. Que visão linda! Copacabana. Nossa, quanta coisa linda nós temos no Brasil. É impossível nós como cristãos olharmos para tudo isso e não percebermos nisso e não contemplarmos nisso um carinho de Deus para conosco. Que diversidade nós temos aqui.
Quanta vida nós temos aqui. Eu morei em Palmas, no Tocantins, fiz minha faculdade de teologia lá. Um abraço aos irmãos tocantinenses que nos acompanham. Que lugar lindo! A bacia hidrográfica amazônica já começa ali também no norte do Tocantins. Quantos rios lindos, apesar de ser um estado muito quente, mas quanta coisa linda. Indo para o Pará, eu também tive a oportunidade de ir. Quanta coisa linda nós temos no nosso país. Quanta natureza belíssima nós temos no nosso país. E tudo isso foi confiado a quem? A natureza foi confiada aos peixes? A natureza foi confiada às vacas e aos bois? Não. A natureza foi confiada a você e a mim, a nós seres humanos. E tudo que foi confiado para que nós administremos. E disso Deus vai nos pedir conta. Mas enfim, para que nós adentremos de maneira mais frontal nessa temática e possamos de fato absorver o pensamento da igreja no tocante a essas realidades, eu quero ler agora o parágrafo 108 da exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, do Santo Padre Papa Bento XVI, sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. Um documento magisterial que vai nos ajudar muito, é um documento recente, e que vai também falar sobre essa realidade. Parágrafo 108, eu vou ler na íntegra. Quero que você preste muita atenção. O título é Palavra de Deus e Defesa da Criação. O compromisso no mundo, requerido pela palavra divina, impele-nos a ver com novos olhos todo o universo criado por Deus, e que traz já em si os vestígios do verbo, preste bem atenção, por quem tudo foi feito. Com efeito, há uma responsabilidade, guarde bem essa palavra, responsabilidade. Você que está em casa também, há uma responsabilidade que nos compete como fiéis e anunciadores do Evangelho, também a respeito da criação. A revelação, ao mesmo tempo que nos dá a conhecer o desígnio de Deus sobre o universo, leva-nos também a denunciar, guarde também essa palavra, denunciar, leva-nos também a denunciar os comportamentos errados do homem, quando não reconhece todas as coisas como reflexo do Criador, mas mera matéria que se pode manipular sem escrúpulos. Deste modo, falta ao homem aquela humildade essencial, que lhe permite reconhecer a criação como dom de Deus, que se deve acolher e usar segundo o seu desígnio. Ao contrário, a arrogância do homem, que vive como se Deus não existisse, leva a explorar e deturpar a natureza, não a reconhecendo como uma obra da palavra criadora. Nesse quadro teológico, diz o Papa Bento XVI, desejo lembrar as afirmações dos padres sinodais no sínodo, ao recordarem que o fato de acolher a palavra de Deus, atestada na Sagrada Escritura e na tradição viva da igreja, gera um novo modo de ver as coisas, promovendo uma ecologia autêntica, preste atenção, que tem a sua raiz mais profunda na obediência da fé, e desenvolvendo uma renovada sensibilidade teológica sobre a bondade de todas as coisas criadas em Cristo. O homem precisa ser novamente educado para se maravilhar, reconhecendo a verdadeira beleza que se manifesta nas coisas criadas. Olha só o que nos diz o Papa Bento XVI, nesse parágrafo 108 da referida encíclica. Exortação, aliás, pós-sinodal a Verbum Domini. Vou começar de trás para frente. Essa última parte, o homem precisa ser novamente educado para se maravilhar, reconhecendo a verdadeira beleza que se manifesta nas coisas criadas. Gente,
o Papa diz, é lógico, são muitas coisas, conceitos que eu vou estar desenvolvendo, mas eu quero partir desse último. O homem no sentido de gênero, né, o ser humano, precisa ser novamente educado para ver a beleza presente nas coisas criadas. O que está escrito nos primeiros capítulos do Gênesis, primeiro livro da Bíblia? Deus viu que tudo que Ele criou era o quê? Tudo que Deus criou é bom, tudo, inclusive você. Olha para quem está do seu lado e diga assim: toma posse disso, você é bom, você é boa. Essencialmente bom, Deus te criou bom, mas não só, como eu disse no início da pregação, no início da nossa partilha. Hoje eu não vou me ater somente aos aspectos antropológicos da nossa vida, não, eu vou me ater à realidade do criado, dentro daquilo que nos propõe a campanha da fraternidade desse ano de 2011. Tudo que Deus criou é bom, e tudo quer dizer tudo: os mares, os rios. O Brasil, gente, é um dos países que contém o maior contingente hidrográfico do mundo. As bacias, os rios são abundantes no nosso país. Quanta riqueza! E não é só na Amazônia, não. É lógico, na Amazônia por excelência. Mas olha, eu sou do Sul, como eu disse, sou do Paraná, e ando em muitos lugares do Brasil. São raros os lugares nos quais não existem rios em abundância. É lógico, algumas regiões, como o semiárido do Nordeste, sofrem períodos de seca, sim, com certeza. Mas não se pode negar que no Brasil nós temos lençóis freáticos em abundância, lençóis de água subterrâneos, que nós temos tanta coisa. Quanta água potável! Quanta água potável, quanta coisa boa a gente tem. Tudo isso é bom, tudo isso é bom. Então, em primeiro lugar, nós precisamos treinar o nosso olhar, gente, para redescobrir a beleza do criado. Sabe por quê? Porque isso é uma atitude muito prática, não é uma coisa metafórica, não é uma metáfora. Ai, tudo é lindo, o céu é lindo, o passarinho é lindo. Tem gente que acha, até mesmo utilizando o exemplo de São Francisco de Assis, tem gente que acha, com todo respeito, né, aqueles que admiram São Francisco, que eu mesmo admiro, mas tem gente que acha que São Francisco foi sabe, aqueles caras voar, aquelas pessoas voadas, assim, né? Ai, irmã Lua, irmão Vagalume, irmão Penilongo, irmã Vaca. Não, São Francisco não era um alienado, pelo amor de Deus. São Francisco era um homem muito consciente do que ele estava fazendo. Ele tinha um respeito pelo criado, ele via a beleza na criação, mas era uma realidade muito prática, não era uma coisa romântica, de novela. Ai, que lindo, a irmãzinha, né, vai chegar lá, a irmã Sucuri, né? Não era isso. Era algo muito concreto. Ver a beleza da criação, meu irmão e minha irmã, leva eu e você, ou precisa levar eu e você, a ter uma atitude diferente diante do criado. Porque se você vê a beleza da criação, você não vai jogar lixo num rio. Se você vê a beleza da criação, em primeiro lugar, quem fuma já comete um pecado contra si mesmo. Primeira coisa, eu morei em Tocantins, um dos estados no Brasil que existe um dos maiores contingentes de queimadas, também o Mato Grosso, né, outros estados do Pará. Mas, gente, tem gente que o infeliz já fuma, ainda tem a capacidade de jogar bituca de cigarro. Lá na região, por exemplo, no Tocantins e em outras regiões do Norte e Nordeste, tem uma época do ano que as árvores, o capim, não fica verdinho, como em outras regiões aqui no Sul e no Sudeste. Fica queimado, né, porque é próprio do tempo. Depois vem a chuva, renasce novamente. Mas o cidadão, para não dizer o que eu pensei aqui agora, tem a capacidade de jogar a bituca do cigarro. Além de fumar, está se matando aos poucos, com todo respeito, você que fuma, né? Saiba que Deus te ama e nós também te acolhemos com muito respeito, mas saiba que isso está acabando com a sua saúde. Eu preciso denunciar. Está te matando aos poucos. E além de tudo, as pessoas têm a capacidade de jogar ali no pasto e causa uma queimada. Começa um foguinho ali, mas depois aquilo pega uma proporção que ninguém apaga mais. No Tocantins mesmo, onde eu morei, eu digo com propriedade porque lá eu morei, existiam lugares nos quais aconteciam dias e dias de queimada. Dias e mais dias. Pelo amor de Deus, que irresponsabilidade do infeliz que faz um trem desse. Utilizando o trem dos mineiros, né, já que a gente está perto de Minas aqui, mas vamos colocar a mão na consciência, já que a igreja está nos propondo isso na campanha da fraternidade nesse ano. Pelo amor de Deus. Quanto mal. Eu me recordo que quando eu ia caminhar à tarde no Tocantins, aquela época de queimada, vinha aquela fumaça
Aonde você estava? Aí você ia fazer uma caminhada à tarde, lá tem praças muito bonitas, na cidade de Palmas. Eu ia fazer uma caminhada, vinha aquela fumaça que você inalava assim, parece que você tinha levado uma surra, de tão pesada que ficava a sua respiração. Aquela fumaça da queimada que tanto mal faz. Então a gente precisa entender que ter um novo olhar sobre o criado, gente, é uma atitude prática, não é romancismo. É uma atitude prática. Se eu tenho um novo olhar, como diz a Verbum Domini, eu não vou jogar papel no chão, eu não vou jogar lixo em qualquer lugar. As atitudes precisam ser práticas. Essa semana ainda eu conversava com um biólogo e perguntava para ele: meu irmão, quais são atitudes práticas, porém simples e eficazes, que nós cidadãos comuns, nós sujeitos da sociedade podemos ter no dia a dia, que de fato vão contribuir com uma ecologia saudável, com a preservação da natureza? Ele me disse coisas tão simples que eu fiquei assim, falei, sabe, é tão simples que eu demorei para absorver. Primeiro passo que quem tem um novo olhar precisa desenvolver. Uma atitude simples: separar o lixo orgânico do lixo inorgânico. O que é o lixo orgânico? São restos de comida, coisas que a terra vai absorver. O que é o lixo inorgânico? Vidro, alumínio, metais, coisas que você vai morrer, muitas coisas você vai morrer, o seu filho vai morrer, seu neto vai estar casando e, desculpa a expressão, o negócio vai estar ali ainda sem se decompor, extraindo, e vai bater o sol naquele vidro, vai também conduzir os raios do sol de maneira mais agressiva, aquilo vai soltar também, emitir gases poluentes. Então, uma atitude simples e eficaz que quem desenvolve um novo olhar sobre o criado precisa ter. Separar o lixo orgânico do inorgânico, separa o que é reciclável do que não é reciclável. Tem por exemplo, o resto de comida, tá, tudo bem, se quiser jogar na terra, banana, né? Tem gente que fala que é adubo. Ou, não é porque você vai jogar, não é que eu estou dizendo que você tem que jogar em qualquer lugar agora, né? Depois chego lá em casa, tem um monte de banana na frente da minha casa. Não é isso. Lixo precisa ser jogado no lixo. Mas se nós separarmos o lixo orgânico do inorgânico, pega o reciclável, vende ou doa para alguém. Hoje em dia no Brasil já tivemos muito avanço com relação a isso. Não vai jogar em lixão em qualquer lugar. Primeira atitude, separar o lixo. Simples e eficaz. Segunda atitude que eu já disse, evitar as queimadas. Cuidado onde você vai jogar, você que fuma, pelo amor de Deus, cuidado onde você vai jogar a sua bituca de cigarro. Você já está matando a você mesmo, não promove a morte dos animais de outras pessoas. Outra atitude prática que o Brasil, São Paulo já tem adotado, o rodízio de carros. Uma atitude muito simples, muito eficaz, mas nós estamos herdando certas coisas que a gente acaba copiando das superpotências por aí, que hoje em dia o brasileiro está pegando uma mania que ele não vai mais na padaria de pé. Uma atitude que fortalece também a preservação do nosso ecossistema. Utilizar veículos de transportes, quando possível, que não utilizem combustíveis fósseis. Por exemplo, a bicicleta. Não usa combustível fóssil, não usa petróleo, não usa gasolina, porque o petróleo, a queima do petróleo, a queima da gasolina, emitem muitos gases que são prejudiciais, que vão acabando com a camada de ozônio, com a proteção dos raios ultravioletas e essas outras coisas que vocês com certeza já ouviram falar. Então, você vai na padaria ou vai estar num dia de folga, pelo amor de Deus, vamos usar a bicicleta, além da gente perder, né, esse órgão que se desenvolve tanto aqui chamado barriga, que a gente ganha com uma facilidade, além de você estar fazendo um exercício físico, diminuindo esse membro chamado pânceps, né? Tinha um padre amigo meu que dizia que ele estava malhando o pânceps, né? Porque só engordava, só o membro que aumentava era só a barriga, né? Era o pânceps, a pança. Além de você e eu diminuirmos a pança, nós também vamos estar diminuindo a emissão de gases. Coisas concretas, gente. É lógico, se você vai fazer uma viagem, não vai de bicicleta. Mas se você pode, vamos privilegiar esses veículos de transportes que não promovem a queima dos combustíveis fósseis, que não joga dióxido de carbono na atmosfera, metano, tantos outros gases que são prejudiciais. A gente precisa tomar uma nova postura. E ainda partindo da Verbum Domini, o ensinamento do que eu li é muito denso. Nós vamos pegar alguns pontos, né, pode ser que nós não consigamos aprender tudo que está expresso nesse parágrafo, mas
se você guardar pelo menos essas realidades, essas coisas práticas que eu estou te falando, já me dou por satisfeito. Retomando, com efeito, há uma responsabilidade, aquilo que eu lia, que nos compete como fiéis e anunciadores do Evangelho. Há uma responsabilidade confiada a mim e a você, também a respeito da criação. A revelação de Deus, ao mesmo tempo que nos dá a conhecer os seus desígnios sobre o universo, leva-nos também a denunciar os comportamentos errados do homem. Nós como igreja, irmãos, você como batizado, não é só eu como diácono, não é só os padres, não é só os bispos, as freiras, não. Eu, você, nós, batizados, povo de Deus, precisamos, como diz a Verbum Domini, denunciar os comportamentos errados do homem, quando não reconhece todas as coisas como reflexo do Criador, mas como mera matéria que pode manipular sem escrúpulos. É isso que São Francisco de Assis queria dizer. Não é que ele era um alienado, voado romancista. Ele percebia que a criação, que o criado, era também obra de Deus. Era de alguma forma nosso irmão. No sentido metafórico, é lógico. Por que nosso irmão? Porque faz parte da criação de Deus. Nós também somos criaturas, e não são, como diz a Verbum Domini, uma mera matéria que se pode manipular sem escrúpulo. Não é uma mera matéria, é criação. Nós também somos parte da criação. É lógico, somos o ápice da criação, o ser humano. A Sagrada Escritura deixa isso claro, mas nós não podemos manipular o criado, a natureza, os rios, a terra, como uma mera matéria. Outra coisa, deste modo, continuando aqui a Verbum Domini, falta ao homem aquela humildade essencial, que lhe permite reconhecer a criação como um dom de Deus. A criação não é massa de manobra, é dom de Deus. Nós devemos se utilizar da criação para nos alimentar, os animais? Sim. Devemos se utilizar da criação para o nosso desenvolvimento? Sim. Mas de maneira sustentável, gente. De maneira que preserve a autenticidade, que preserve a criação na sua gênese, sem destruir a criação. Ao contrário, a arrogância do homem que vive como se Deus não existisse, o leva a explorar e deturpar a natureza. Saiba isso que eu vou dizer agora. Se você quiser, até você que está em casa anotar, anote. Um pecado contra a criação é também um pecado contra Deus. É muito sério isso que eu estou te dizendo, mas é rico de sentido, rico de significado. Se você se utiliza, aliás, da criação de maneira despótica, se você se utiliza somente como uma mera massa, uma mera matéria que você pode fazer o que você bem entender, você está pecando contra Deus, porque nós não somos donos da criação, nós somos administradores. O dono é o seu Criador, o dono é o seu Criador, que é Deus. Então, continuando na Verbum Domini, quem acolhe, como o Papa Bento XVI disse, e eu já li, vou ler mais uma vez para que isso fique fixado no nosso coração. Quem acolhe a Sagrada Escritura na tradição viva da igreja, preste atenção, gera um novo modo de ver as coisas, promovendo uma ecologia autêntica, que tem sua raiz mais profunda na obediência da fé. Quem acolhe a palavra de Deus, como de fato que ela é a palavra de Deus, consegue desenvolver uma ecologia autêntica. Deixando bem claro para você que está aqui e para você que está em casa, a ecologia que a CNBB está propondo, que a igreja está propondo, que a tradição e que a palavra de Deus propõe, não é uma ecologia desencarnada, não é uma ecologia fundada num bom mocismo. Todo mundo agora, vamos ser bons moços e boas moças, vamos cuidar. Não. A ecologia autêntica que a igreja está propondo para mim e para você, irmão e irmã, é uma ecologia fundada na revelação. É uma ecologia que nasce da obediência da fé. Da obediência da fé. Não é uma ecologia desencarnada. Aí vamos cuidar do criado porque é bonito, porque é irmã tartaruga, irmã baleia. Olha, nada pessoal, viu? Não é por isso somente, mas brota da obediência da fé, como nos diz
o Santo Padre, o Papa Bento XVI, com tanta propriedade, brota da obediência da fé, não é um bom mocismo, tem postulado teológico. Nós somos criaturas, o ápice da criação, o ser humano. Trazemos em nós esse dom de estar sobre, não dominando no sentido despótico, mas junto com Deus administrando a criação. O livro de Sabedoria, capítulo 13, versículo 5. Se tiver com a sua Bíblia, abra aí comigo, você em casa também. Sabedoria, capítulo 13, versículo 5. Pode abrir a sua Bíblia, você que está aqui, você que está em casa. Isso, o cristão autêntico também precisa aurir, como eu dizia, os seus conceitos acerca de uma ecologia autêntica da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição. Não pode ser aquilo que eu acho. Eu acho que a gente tem que preservar. Cristão não acha, cristão sabe porque recebe da sabedoria da igreja. Então, se você tem dúvida, vá à fonte, à Sagrada Escritura, ao catecismo, aos documentos, para que você não ache, mas para que você saiba. Vamos lá? Sabedoria 13, capítulo 13, versículo 5. De fato, partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver por analogia o seu Criador. Partindo da grandeza e beleza das criaturas, partindo da beleza da Mata Atlântica, da beleza do Cerrado, da beleza do semiárido, da beleza do Pantanal, da beleza dos mares, das tartarugas, das baleias, das lontras, a gente vai perceber em tudo isso raios de uma luz infinitamente maior. Nós vamos poder perceber lampejos que nos levarão ao autor, a um amor, a um Criador infinitamente maior que todas as coisas criadas. Então, guarde isso no seu coração. O seu coração, o meu, nós cristãos precisamos encontrar, por analogia nas criaturas, a beleza do Criador. Porque quem contempla de fato, com os olhos cristãos, a natureza, o criado, consegue perceber a presença de Deus. Outra coisa, a Verbum Domini ainda, no parágrafo 9, a primeira parte, diz o seguinte: a criação é o lugar onde se desenvolve toda a história de amor entre Deus e a sua criatura. A criação é o lugar onde se desenvolve esse diálogo, essa história de amor. Aonde você acontece na existência? Aonde você existe? Quem aqui nasceu em Marte? Levanta a mão. Vênus, Plutão. Quem aqui nasceu em outra galáxia, em outro sistema que não o solar? Levanta a mão. Isso mesmo, por mais que alguns pareçam, né, às vezes meio voados aí, ter nascido em outro sistema, né, em outra galáxia, mas todos nascemos no planeta Terra. Todos recebemos de Deus essa morada, essa casa que se chama planeta Terra. E a criação, o planeta Terra, o ecossistema, é o lugar, como diz a Verbum Domini, no parágrafo 9, aonde se desenvolve toda essa história de amor entre Deus, Criador, e a sua criatura. É aqui, no solo do tempo, no solo do universo criado, que eu e você temos a possibilidade de nos encontrarmos com Deus. Deus se revela a nós, precisamos desenvolver, como eu dizia, um novo olhar. Deus se revela a nós nos sacramentos? Sim, por excelência. Deus se revela a nós na Sagrada Escritura? É claro. Deus se revela a nós na igreja? Sem dúvida, ela é o sacramento universal de salvação. Mas Deus também se revela a nós na criação. E com isso eu não estou propondo um panteísmo, uma doutrina que diz que tudo é Deus, a árvore é Deus. Não, Deus não é a árvore, Deus não é nenhum animal. Deus é um ser, é o Criador, é o motor movente, como dizia Santo Tomás de Aquino, utilizando a analogia de Aristóteles. É o princípio sem princípio. Ele é o Criador de todas as coisas. Criador incriado, ninguém o criou. Ele é o Criador, Ele não é tudo, Ele não é a natureza. Não vamos confundir o Criador com a criação. Contudo, a criação, como diz o livro da Sabedoria, capítulo 13, versículo 5, nos leva ao Criador. Quando nós desenvolvemos uma autêntica ecologia e um olhar de fato treinado para perceber na beleza do criado
os passos do Criador, o sorriso, a expressão, o coração do Criador. Eu confesso mais uma vez dizendo que quando eu fui ao Rio de Janeiro, eu consegui perceber Deus naquela beleza toda. A primeira coisa que veio ao meu coração foi um louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esses mares tão lindos. Obrigado por essas montanhas. Obrigado por essa areia, tanta coisa linda. Eu me recordo lá no Tocantins, também Lajeado, um lugar tão lindo, com aquela serra. O que vem ao meu coração é somente o louvor. E tudo isso, gente, toda essa beleza foi confiada a mim e a você. Eu quero ler uma citação do Catecismo também que vai nos ajudar, trazendo conteúdo, e também faço questão de ler para deixar para você a fonte, para quando você quiser estudar, para quando você quiser entender mais, você possa ir direto à fonte. O parágrafo 373 do Catecismo da Igreja Católica nos diz o seguinte, preste bem atenção: no desígnio de Deus, o homem e a mulher têm a vocação de submeter a terra, como intendentes de Deus, como administradores. Esta soberania não deve ser uma dominação arbitrária e destrutiva. É a imagem do Criador que tudo ama, que ama tudo o que existe. Assim o homem e a mulher são chamados a participar da providência divina em relação às demais criaturas. Daí a responsabilidade deles para com o mundo que Deus lhes confiou. Olha o que diz o parágrafo 373 do Catecismo da Igreja Católica. Deus deu a missão ao homem de submeter a terra, mas não é, mais uma vez o digo, submeter como os líderes totalitários fazem, como os ditadores fazem. Não, é submeter no sentido de ser intendente de Deus, de ser colaborador de Deus, co-administrador com Deus. É submeter à maneira de Deus. E como Deus submete? Como Deus cuida de mim e de você? Com amor. Deus cuida da gente a partir do amor. Então Deus nos convida, meus irmãos e minhas irmãs, a partir daquilo que a CNBB nos propõe, a partir dessa campanha da fraternidade, a partir do parágrafo 373 do Catecismo da Igreja Católica, que, diga-se de passagem, precisa ser lido por nós cristãos, precisa ser lido. Aqui você vai encontrar resposta para várias temáticas que compõem a nossa fé e os desafios que a igreja, que nós como cristãos vivenciamos e enfrentamos no mundo atual. O que o Catecismo no parágrafo 373 diz? Que nós, homens e mulheres do tempo atual, precisamos submeter a terra do jeito de Deus, com amor, com cuidado, não numa dominação despótica que destrói. Mas o que acontece hoje em dia, principalmente nas grandes nações? O que rege, gente, as grandes nações, as ações das grandes nações, dos nossos governantes, muitas vezes, não é o cuidado para com o criado, mas é o interesse financeiro. O que rege as ações das grandes nações hoje em dia? É o interesse financeiro, é o lucro, é a ditadura do lucro. Quem é que já ouviu falar do Tratado de Quioto? Aquele tratado, algumas nações, né, tentaram construir um tratado propondo para as nações emergentes, as subdesenvolvidas, também para as desenvolvidas, que as mesmas cortassem a emissão de gases poluentes em 5% até 2012. Os países subdesenvolvidos assinaram um contrato. Muitos países subdesenvolvidos assinaram um contrato, mas a hora que chegou para a maior potência mundial assinar o contrato, eles deram para trás. Isso é chamar o mundo de, desculpa a expressão, não vou nem dizer o que eu pensei, mas é chamar a gente de besta. São os que mais poluem, os que mais poluem, os que mais jogam metano, dióxido de carbono e tantos outros gases na atmosfera, e na hora H, na hora X, na hora Y, seja que hora for, deram para trás. Não queremos assinar. Por quê? Porque nós vamos perder o dinheiro, e perdendo o dinheiro, o que vai acontecer? Nós vamos perder o bem-estar, nós vamos ter que abrir mão do nosso consumismo. Nós estamos, infelizmente, numa sociedade na qual tudo é muito cômodo. Eu quero ter o meu ar-condicionado, eu quero ter o meu notebook, eu quero ter o meu celular, eu quero ter o meu carro, e cada vez mais eu quero coisas cômodas, principalmente nas grandes potências, como os Estados Unidos, o American Life, né, o jeito americano de viver, e outras potências.
Tudo muito fácil. Só que isso tem um preço. E não que a gente não deva buscar o desenvolvimento, a gente deve sim buscar o desenvolvimento, deve buscar a qualidade de vida, mas pelo amor de Deus, essa qualidade de vida, esse desenvolvimento não deve custar um preço tão caro. Por quê? Porque as nossas crianças estão nascendo cada vez mais no mundo, no qual o ar, das grandes cidades mesmo, o ar que as crianças nascem respirando, um ar contaminado. Quanto tem aumentado as doenças de pele, o câncer, por causa da emissão dos raios solares que já estão fortíssimos. Uma criança que nasce numa grande metrópole corre um sério risco de desenvolver problemas respiratórios, pulmonares, por causa da qualidade do ar que está sendo extremamente prejudicada. Então a gente precisa, de fato, gente, as nações, a sociedade, os nossos governantes, com muito carinho digo, muito respeito àqueles que estão à frente dessa nação, a gente precisa desenvolver maneiras de promover sim a qualidade de vida, mas que não custem tão caro, que não custem a vida, a saúde das nossas crianças, que não custem a saúde das futuras gerações, porque nós somos acostumados a olhar só para o nosso umbigo. Mas nós precisamos olhar também os nossos filhos, precisamos olhar os nossos filhos, os nossos netos, porque eles herdarão a nossa terra. E que terra nós deixaremos para eles, para essas pessoas? Então tenhamos em mente que ser cristão, como nos diz a Verbum Domini, ser cristão, como nos diz a Sagrada Escritura e o Catecismo, é ter esse renovado olhar, é viver uma ecologia autêntica, que não é uma ecologia desencarnada, eu quero cuidar do verde, eu quero não comer carne. Não, nós temos uma ecologia fundada na revelação, na escritura, na tradição, nos documentos do magistério. É uma ecologia com postulados teológicos, não é bom mocismo. É algo muito sério, concreto e consciente o que a igreja está fazendo. E eu e você somos convidados, irmãos e irmãs, você que está em casa, somos convidados de fato a tecer novas posturas. Conversão vem da palavra grega metanoia, que significa mudança de mentalidade. Eu e você precisamos, você que está em casa, viver de fato uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade. Eu e você precisamos viver uma mudança de mentalidade que nos leve a ter um novo cuidado, que nos leve a ter um novo cuidado com o criado, que nos leve a ter um novo cuidado diante da criação, que nos leve a desenvolver uma renovada sensibilidade. Então, eu e você, para viver essa mudança de mentalidade, vou pedir até para o tecladista já fazer um solo para a gente. Então você, diante daquilo que a igreja propõe, que precisa viver essa mudança de mentalidade, você, quando for jogar o seu lixo, pensa nisso que o diácono Adriano Zandonado da Canção Nova está te falando. Pensa no que a igreja está te falando. Pensa no que a CNBB, através dessa 47ª campanha da fraternidade, está propondo. Cuidado onde você joga o seu lixo. Não vai jogar lixo em terreno vazio, baldio, data do lado da sua casa. Não vai jogar perto do rio, não vai jogar no mar. E os prefeitos, com todo o respeito, os prefeitos das cidades do Brasil, quantas cidades litorâneas que eu já vi, que acabam jogando lixo, que acabam jogando esgoto no mar. Saiba que isso é um pecado. Eu sei que muitas vezes as estruturas, irmãos e irmãs, não correspondem, não contribuem. Mas você que é prefeito, com muito carinho digo, estude novas possibilidades, meu irmão, minha irmã. Estude novas formas, para você não jogar o esgoto da sua cidade no mar, no rio. Vamos promover de fato uma ecologia autêntica. Vamos, a partir da Sagrada Escritura, a partir dessa campanha da fraternidade, ter gestos. Já se falou demais. É preciso gestos, é preciso atitudes, é preciso mudança de mentalidade. Você que é prefeito, deputado, vereador, cidadão, juiz, faxineiro, gari, vamos promover atitudes que preservem a criação e que cuidem do nosso planeta, que não deturpem, que não denigram a beleza dos filhos de Deus expressa na criação, expressa no criado. Mais uma vez faço o apelo a você que é prefeito, você que é deputado, vamos estudar meios, irmãos e irmãs, mesmo que as estruturas não contribuam, mesmo que leve tempo, vamos estudar propostas, meios de não jogar mais os esgotos das nossas cidades, nos rios,
de não jogar mais o esgoto das nossas cidades no mar. Isso é um pecado contra a criação, pecado contra os seus filhos, os seus netos, contra nós mesmos. Vamos ser diferentes, vamos viver isso que de fato a CNBB propõe para nós na campanha da fraternidade. Oxalá o Senhor nos dê a graça de vivermos assim. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Eu vou pedir para que o Ministério de Música cante, mas antes eu gostaria de recitar, já que nós falamos dele, né, o nosso querido São Francisco de Assis, eu quero recitar o Cântico das Criaturas, essa oração bonita dele, São Francisco de Assis. Põe a mão sobre o seu coração, você que está em casa também. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. A ti altíssimo são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia, e ele é belo e radiante, e com grande esplendor de ti, altíssimo é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas que nos céus formastes, claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, ou nublado ou sereno, e todo o tempo pelo qual às criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil, humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo, fecundo, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a mãe terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, flores coloridas e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor, e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que a sustentam em paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum poderá escapar. Ai dos que morrem em pecado mortal, felizes os que ela achar, conforme tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei o meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Cantemos agora juntos ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Vamos agradecendo ao Senhor nesta canção. Enquanto a Adriana ia falando, eu ia lembrando de coisas que o meu pai me dizia, e uma delas, que é a sabedoria dos antigos, que se nós não valorizamos as pequenas coisas, como valorizaremos as grandes coisas? A maior obra da criação do Senhor foi o homem, mas existe toda uma natureza criada por Deus. Se nós não valorizamos aquilo que Deus fez para nós, quanto mais nós valorizaremos a maior obra da criação de Deus, que é o homem. É por isso que tem tantas mortes, tantas desgraças acontecendo aí, homem matando o homem. Precisamos aprender a valorizar as pequenas coisas. Mas vamos agradecer ao Senhor nesta canção. Ele estará conosco aqui, dizendo ao Senhor muito obrigado. Eu já quero que você comece a dizer isso. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por ter criado tudo isso para nós. Toda esta criação, tudo que existe, o Senhor criou para nós, para que nós usufruíssemos de tudo isso, para que nós administremos tudo isso para o nosso próprio bem, e para demonstrar a Ti o nosso amor, o agradecimento, porque o que entristece o coração de Deus é quando o homem ele é ingrato. Mas hoje, nesta noite, nós queremos dizer muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Vamos cantar dizendo obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor,
porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. No perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido, escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Escondido tu estás, escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido, escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira canta. CançãoNovaPlay.com. Assine já!